Olá, tudo bem? Hoje tem muitos pregadores, muitos pastores que se tornaram famosos, pastores que têm uma grande eloquência, e as pessoas, elas são fascinadas por pessoas que têm conhecimento, que têm eloquência, que têm o dom da palavra. Então essas pessoas, elas são muito queridas e muitas das vezes elas se tornam famosas. Isso parece um pouco diferente dos verdadeiros pregadores da palavra de Deus, daqueles que pregavam a palavra de Deus no tempo passado, como ali no Velho Testamento. As pessoas do Velho Testamento pregavam a palavra de Deus com verdade. Geralmente elas eram odiadas, igual no caso de Jeremias. Jeremias ele foi colocado dentro de uma cisterna, porque Jeremias ele profetizava contra o povo de Israel, que eles seriam dominados por Babilônia. Isso causou uma grande revolta nos líderes de Israel. Jeremias ele foi preso e foi até jogado em uma cisterna. E muitos outros profetas que falavam a verdade, eles eram hostilizados. E hoje continua a mesma coisa. Hoje as pessoas que são queridas e amadas e respeitadas, primeiro que são pessoas formadas, são pessoas estudadas, pessoas que têm conhecimento, muitas vezes mais conhecimento das coisas do mundo do que propriamente das coisas de Deus. E muitos desses homens, eles são como verdadeiros filósofos. E muitos deles dão palestras que mais parecem palestras de autoajuda do que a pregação da palavra de Deus. E assim o mundo ele fica indeciso. Aonde está a verdade? Porque muitas dessas pessoas que são amadas e aplaudidas, elas não são usadas como instrumento de Deus. E muitas vezes pode ser usado até como instrumento de Satanás para enganar o povo. Então esse é um tempo muito difícil que nós estamos vivendo. E uma pessoa que ele não tem fama, que ele pode ser um instrumento de Deus, essa pessoa não tem valor algum aos olhos das grandes plateias que ouvem e que gostam de ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes, essas pessoas famosas, eles são aplaudidos e a sua pregação mais parece show. E muitas vezes essas pessoas elas recebem aplauso do público. É como se estivesse realmente dando um show, porque hoje o mundo aprendeu a assistir culto e não a prestar culto. Os cristãos muitas vezes, eles preferem muitas vezes assistir um culto do que prestar um culto a Deus. Ou seja, para o mundo cristão, o importante é que eles se sintam bem. Então os pregadores mais famosos são aqueles que fazem a vontade do povo. São aqueles que falam de uma forma para que eles mesmos sejam queridos e não sejam odiados, como foram os profetas, como foram os próprios apóstolos, como foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele pregava, mas ele muitas vezes é hostilizado. E o apóstolo Paulo falou uma coisa aqui, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, aqui no verso 27 ele fala: mas esmurra meu corpo e reduz a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu, ao mesmo tempo, ser desqualificado. O que acontece é que as pessoas não se importam com o caráter. Se a pessoa tem um bom caráter ou não. É evidente que quando você ouve uma pregação, você não vai pesquisar a vida da pessoa. Mas uma coisa é certa: Deus só vai revelar as pessoas que têm um bom caráter. Deus não precisa de eloquência das pessoas, não precisa de sabedoria. Deus não precisa de formação
Deus precisa do caráter da pessoa. Deus precisa de pessoa que ele possa confiar a palavra. Então hoje Deus procura para os seus pregadores, no tempo onde há tanto engano, são pessoas de bom caráter, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo preocupava com o seu caráter. O apóstolo Paulo preocupava de ele não pregar às muitas pessoas, mas ele mesmo estivesse em falta. Então o verdadeiro pregador dos últimos tempos, que vai ser usado por Deus, são aquelas pessoas que preocupam com o seu caráter, se preocupa de toda forma para estar sempre afastando o pecado. Essas serão as pessoas usadas por Deus. Não serão só as pessoas, claro que as pessoas que estudam, pessoas que são muitas vezes usadas por Deus também, pessoas que têm formação, até formação acadêmica. Mas o que Deus mais procura são pessoas de um bom caráter. Isso não precisa de formação, só precisa que a pessoa seja fiel a Deus e fiel às suas verdades, aconteça o que acontecer, haja o que houver.